O tema da mensagem dessa noite fala sobre o coração inclinado para o trabalho. E o texto escolhido está em Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias 4, 6 diz: Mas edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Vamos ler todos juntos essa parte final do texto? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Vamos mais uma vez orar. Pai, te agradecemos por esse momento, pela tua palavra que estamos aqui diante dela, que possamos, ó Deus, encontrar nessa palavra ensinamento para as nossas vidas, ó Pai, e que esses ensinamentos entrem na nossa mente e coração, e que possamos colocar em prática, e que possamos também transmitir esse ensinamento, ó Pai. Abençoe a todos que estão aqui nesta noite, abençoe que essa mensagem possa ser propagada por nós, ó Deus, amanhã, nos dias, ó Pai, que o Senhor nos conceder, ó Pai. Nós te agradecemos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então nós temos aqui esse texto que fala que o povo estava edificando o muro de Jerusalém, mas existia uma particularidade especial que o texto fala: o coração do povo se inclinava a trabalhar. Nós hoje vivemos uma situação em que muitas famílias e muitas igrejas estão com seus muros destruídos, precisando ser reconstruídos. Há pouco, nessa visita que fizemos, tem lá o relato da Dona Rosa, que está acamada, praticamente quase não podendo caminhar. Aí tem 2 parentes deles presos, tem mais a menina de 15 anos que está dando trabalho para a mãe. Então muitos muros ali estão destruídos e precisam ser reconstruídos. E talvez estejamos aqui nessa noite vivendo situação assim. A ansiedade da Zilma, a sua aparência mostra que está ansiosa. Então descanse no Senhor. Você tem que reconstruir esse muro do ânimo, esse muro da confiança. Mas o texto que fala que o coração tem que estar inclinado a trabalhar para que haja essa reconstrução. Então Neemias, ele nos ensina uma lição poderosa sobre disposição e unidade no serviço ao Senhor, tanto para a reconstrução dos muros da sua igreja, da igreja, quanto também para a reconstrução dos muros nos nossos lares também. Porque tem muitas igrejas hoje que estão quebradas, muitas igrejas hoje estão divididas, precisando reconstruir o muro do ministério pastoral, o muro da juventude, o muro do louvor. Tem louvores, tem igrejas que estão com louvores divididos também, muro da intercessão. Vários muros foram derrubados em muitas igrejas que precisam ser reconstruídos, mas principalmente a reconstrução tem que começar no nosso lar. Nós temos um lema que nós dizemos que família forte torna uma igreja forte. Amém? Família forte, igreja forte. Família forte, sociedade forte. Então nós temos essa verdade. Então, dentro dessa mensagem aqui que nós temos essa noite, o contexto desse versículo mostra que Jerusalém estava destruída. Os muros foram derrubados pelo inimigo. E diante daquela calamidade, Deus levantou um homem para liderar a reconstrução da cidade. E diante de qualquer calamidade, acho que eu até coloquei essa frase aqui: diante de qualquer calamidade, em nossa vida ou em nossa família, Deus sempre preparará alguém para nos ajudar a nos levantar e a reconstruir os muros que foram derrubados. Creia nessa verdade. Talvez você esteja vivendo uma situação ou viveu situação em que está precisando de uma ajuda. Mas se você não compartilhar com as pessoas que estão do seu lado, Deus não tem como te ajudar. Então o compartilhar faz parte. Agora há pouco, a Rosimério compartilhou que estava com dificuldade de ter ali a sua filha mudando de escola, de São João Batista para Areias. Com dificuldade. Como é que você pensou em resolver essa situação, Rosimério? Pensou em usar outros caminhos que não eram o caminho certo? Quase, mas não. Quase, mas não. Quase, mas não. Então, isso que acontece. Então, quando temos situações como essa, nós temos que pensar assim, que diante de qualquer situação eu não havia nem difícil. tentado. Eu não havia tentado e já estava tentando achar uma solução errada. Antes de tentar. Aí, viu? Entendeu? E Deus. Quando eu tentei, eu vi que não tinha nada daquilo. Eu tinha colocado um monte de minhoca na minha cabeça. Assim. Viu? Ai, que não vai dar certo, né? Mas você compartilhou com pessoas. Sim.
compartilhou com a Zilma, talvez, com a Claudinha. Estão compartilhando, elas com certeza oraram. Diante de qualquer situação difícil em nossa vida, em nossa família, Deus sempre preparava alguém para nos ajudar a levantar. Com certeza, a Claudinha, a Zilma, as pessoas que orientaram você foram usadas por Deus. Amém? Então tem essa é a verdade. Essa mensagem eu preparei antes mesmo de saber o que está acontecendo contigo. Então como estão? A pergunta é, como estão os muros da sua vida, da sua casa? Estão fortalecidos ou estão derrubados, ou estão em ruínas? Os muros de Jerusalém foram reconstruídos não apenas por causa da liderança sábia de Neemias, mas porque o povo estava com seu coração inclinado a trabalhar. A aplicação que eu faço dentro dessa verdade é que Deus deseja abençoar todo aquele que tem o coração inclinado e disposto a trabalhar na sua obra, para reconstruir os muros, tanto na sua vida, quanto no seu lar, quanto também na igreja. E também outro ponto da mensagem, Deus usará pessoas individualmente para reconstruir os muros, ou para reconstruir o nosso lar também. E também usará até mesmo, conforme temos ali, famílias. Olha, vamos voltar lá para o texto de Neemias capítulo 4, um pouquinho antes, no versículo 3. Neemias 3, não vamos ler todo o capítulo, mas aqui fala que Neemias convocou famílias para reconstruir os muros. O texto fala assim, no capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, como sacerdote, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Olha só que interessante. Qual foi a primeira porta que eles reedificaram aqui na lista de reconstrução? A porta das ovelhas. Por que a porta das ovelhas? É a entrada do templo. É por onde entrava ali o sacrifício. Então a porta das ovelhas, a porta da entrada do templo tem que ser reconstruída. Se nós tivermos uma situação como tivemos lá no BBB de divisão, as portas foram reconstruídas, foram restauradas. Teve irmão que doou a porta para podermos ter ali uma nova porta. Então, a primeira porta a ser reconstruída, edificada, foi o versículo 1, diz ali, as portas das ovelhas. Consagraram-na, assentando-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hanael. Então nós temos ali uma grande verdade, que além de reconstruir uma porta, e a porta das ovelhas foi reconstruída, eles consagraram essa porta. Então se você tem algo para reconstruir na sua vida, seja um relacionamento, seja casamento, seja filhos que estejam presos, consagre eles ao Senhor. Dedique eles ao Senhor. Consagre, conforme diz o texto aqui. Depois continua falando, junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Jacur, filho de Inri. Os filhos de Hansená edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Aqui vai continuando e vai falando de cada uma das portas. São 12 portas que foram reconstruídas, foram reedificadas, e foi usado, conforme nós temos ali no texto, na projeção, foi usado a pessoas individualmente, sacerdotes, famílias inteiras, para poder reconstruir a porta, as portas. Então o que nós temos aqui de aplicação? Deus abençoa corações dispostos quando estamos trabalhando na sua obra com o mesmo propósito. Então todos eles trabalhavam com o mesmo propósito. Embora no capítulo 3 ali fala um pouco antes, vamos voltar lá para o texto, que quando Neemias estava caminhando ali, ele percebia que algumas pessoas estavam inertes contra aquela situação. Ali no capítulo 2, ele estava ali diante daquela situação e percebia que as pessoas não estavam olhando para aquela situação que estava acontecendo. Diz ali no capítulo 2, versículo 11 de Neemias: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da ponte do dragão,
e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Eu quero ler só o versículo 17 agora mais à frente. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas? Vinde, pois, e edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou seja, deixemos de ser vergonha. Ou seja, estavam ali muitas pessoas vendo aquela situação, mas não se importando com aquilo. Será que acontece isso também em nossos lares e na igreja? Muitas pessoas veem problemas, mas não querem tomar para si a responsabilidade de ajudar. Quando Neemias despertou o povo, eles se moveram a reconstruir. Então nós sabemos que Deus usará pessoas individualmente para reconstruir os muros. Deus abençoa corações dispostos. E depois mais um ponto da mensagem. Voltando lá para a imagem. Corações dispostos, inclinados ao trabalho, trabalham em vigilância, se protegendo até mesmo dos inimigos. Então, quando nós formos trabalhar para reconstruir o nosso lar, ou a igreja, ou qualquer situação que estejamos vivendo, temos que nos proteger de tudo, ficar vigilante. Olha só o que diz o capítulo 4 de Neemias. Volta lá para a sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 10 a 23, diz assim, então, capítulo 4 de Neemias. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos, quem? Inimigos. Olha só. Nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. O inimigo queria se infiltrar no meio do povo que estava reconstruindo o muro. Então o que eu digo para vocês nessa mensagem? Quando estamos procurando reconstruir o nosso lar, a igreja ou qualquer ministério, vai entrar inimigos, tentando colocar confusão, tentando armar confusão, conforme ele diz ali, ó. Disseram, porém, os inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Eles querem que pare. Eles não querem ver a obra reconstruída, não querem ver a reconstrução. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós, foram avisados 10 vezes, diz o texto aqui. E continua. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Então, quando nós fazemos a obra, os inimigos ficam sabendo que Deus está agindo. Mesmo que eles armem ciladas, diz aqui o texto. Daquele dia em diante, diz o versículo 16, metade dos muros trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos e arcos e coraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os carregadores por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Olha só. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é esta obra, e nós no muro estamos muito separados, longe uns dos outros. Versículo 20, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter convosco. O nosso Deus pelejará por nós. Diz aqui, Deus pelejará por nós. Amém?
Então nós temos aqui várias lições. Quando ele fala aqui que com uma mão ele segurava a arma e com outra mão trabalhava, nós temos uma arma para segurar, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Lembrar que Deus está conosco. Trabalhe, mas segure a arma, a nossa espada, que é a palavra de Deus. Confie no Senhor. E diz o texto que o nosso Deus pelejará por nós. Assim, diz o versículo 21, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Olha só. Então o que significa isso? Quando estamos reconstruindo os muros do nosso lar, ou da igreja, qualquer lugar que nós estejamos trabalhando, temos que ficar vigilantes. Temos que ficar atentos aos inimigos. Eles vão tentar de todas as formas nos derrubar, tentar de todas as formas destruir. Então nós temos essa grande aplicação aqui nessa mensagem. Havia em todos um propósito comum, uma fé compartilhada e uma dedicação que movia cada pessoa a colocar as mãos na obra e a protegerem uns aos outros. A aplicação que eu faço, assim é também quando estamos tentando reconstruir os muros da nossa família, ou da igreja do Senhor. Por mais que se levantem inimigos, temos que ficar em vigilância e proteger uns aos outros. Temos que proteger uns aos outros. Muitas vezes na caminhada cristã, ou em várias áreas da vida, vemos pessoas cansadas tentando fazer tudo sozinhas. E não pedem ajuda. Temos que pedir ajuda. Amém? Vamos continuar nessa mensagem. A obra de Deus, ela não foi feita para ser conduzida por uma só pessoa. Aqui não é uma pessoa só que conduz. Várias pessoas conduzem. Ela diz aqui que enquanto nós temos nós dividimos a carga, dividimos a responsabilidade, tudo aquilo que estamos fazendo vai frutificar, vai fortalecer. Se ficarmos somente nós aqui, se não compartilharmos, se não dividirmos os nossos trabalhos, essa obra não vai para frente. Precisamos caminhar. E quando estamos trabalhando em um só propósito, com corações dispostos, em nosso lar, em nossa igreja, na igreja, nós trabalhamos em harmonia. No nosso lar, ou na igreja, quando todos colocam seus dons e talentos e esforço, o impossível começa a acontecer. Nessa mensagem aqui nós temos uma outra mensagem que nós podemos colocar também. Antes de toda essa ação de Neemias, antes de reunir o povo, ele fez algo extremamente importante. O que ele fez? Ele se colocou diante de Deus. Neemias capítulo 1, versículo 4. Vamos ler ali. Neemias 1:4. Tendo eu ouvido essas palavras, quando o irmão dele chegou contando que Jerusalém estava destruída, o que Neemias fez? Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Senhor, o Deus dos céus. Então ele esteve orando. Então, diante de uma calamidade, o primeiro passo que devemos fazer é nos colocar diante de Deus, jejuar se for necessário, orar. Mas diz o texto ali que foi por alguns dias, não foi para sempre. Não devemos ficar lamentando para sempre. E no capítulo 2, versículo 5, nós temos também outro texto. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. O que aconteceu na oração dele? O rei liberou para que ele fosse? Liberou. Porque ele tinha orado, tinha buscado a Deus. Neemias buscou o Senhor antes de agir. E o resultado foi graça e favor. E temos outra verdade aqui nesse texto. A oração precede a ação. Olha que frase maravilhosa. A oração precede a ação. E a dependência de Deus abre portas que o esforço humano jamais poderia abrir. Então, tudo que nós vamos fazer, temos que orar. Seja o que for, para reconstruir,
temos que buscar em oração. Mais um ponto da mensagem. O povo, sob a liderança de Neemias, terminou a obra de reconstrução dos muros em apenas 52 dias. Portas e muros foram reconstruídos em 52 dias. Uma obra enorme, onde todos trabalharam como formiguinhas, e a reconstrução foi realizada. Vamos ler esse texto aqui, em Neemias capítulo 6. Voltando lá para o texto. Neemias capítulo 6, versículo 5, 15 e 16. Diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias foi feita a reconstrução, um tempo recorde. E olha só, sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Então nós temos aqui mais algumas aplicações para fazer. Quando reconstruímos os muros da nossa casa, do nosso lar, do ministério, onde quer que nós estejamos, os inimigos vão cair nos seus conceitos. E Deus pode fazer muito mais, conforme lemos lá em Efésios 3, 20 e 21, um texto que temos lido muito nesses últimos dias. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que temos pedido ou pensado, segundo o poder que nós opera. A Ele seja toda a glória. Amém? Então, concluindo essa mensagem, irmãos, Deus Ele nos surpreende quando estamos com nossos corações inclinados a trabalhar na sua obra, ou na reconstrução dos muros da nossa família. E Deus ainda procura corações dispostos, pessoas que, como Neemias e o povo de Jerusalém, colocam suas vidas nas mãos do Senhor e dizem: eis-me aqui, Senhor. Então, se você quer reconstruir, seja o que for, relacionamento, seja a sua família, busque a Deus, ore primeiro, busque a direção de Deus e compartilhe. Busque ajuda, pessoas à sua volta querem te ajudar. Amém? Amém. Vamos ter uma palavra de oração agora? Se puder se colocar em pé. Uma oração pessoal. E eu faço para mim, eu creio que você deve fazer para você também. A minha oração é: Senhor, inclina meu coração ao trabalho, que eu não me acomode, ó Deus, nem tente fazer tudo sozinho, mas que eu aprenda a caminhar em comunhão, ouvindo a Tua voz e servindo com alegria. Usa-me, Senhor, para edificar os muros que estão caídos e restaurar aquilo que precisa ser reconstruído. Nos ajude, ó Pai, como igreja, a entender a Sua palavra e, baseado nesse texto, ó Pai, que nos traz grandes lições, devemos nos proteger uns aos outros, ó Pai, contra os inimigos, nos fortalecer na comunhão, ó Deus, em tudo aquilo que precisamos do Senhor. E abençoe, ó Pai, essas vidas que estão aqui nessa noite. Abençoe-nos, ó Pai. Abençoe nossas famílias. Abençoe nossa igreja, ó Pai. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.